Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Beabá da Constelação Familiar. Hoje nós falamos sobre um novo olhar sobre o amor, vamos expandir essa compreensão. Deixa eu ir me ajeitando aqui para olhar o tempo, prontinho. Bom dia, então sejam bem-vindos, vamos expandir o nosso olhar, vamos expandir a nossa consciência, vamos expandir o nosso coração para esse assunto, que não existe, eu acredito, ser humano que não pense, não busque, não reflita, não questione o amor, né? Então nós vamos aqui, como sempre, olhar para esse assunto tão importante na nossa vida do ponto de vista sistêmico, que considera o que, gente? Que considera que não estamos isolados nesse mundo, que considera que o movimento de um impacta o movimento do outro e que considera que o amor, para que ele flua na nossa vida, nós precisamos fazer algumas coisas antes. Então, bom dia, Simone, bom dia, Lu, bom dia, Leila, bom dia a todos que estão chegando aqui, ó. Léo, quem mais? Sejam bem-vindos, Yasmin. Gratidão pela escolha, pela presença. Quem puder ficar aqui comigo no ao vivo, aproveite, pode colocar pergunta, né? Pode compartilhar alguma informação aqui nos comentários. Se você não puder ficar, fique à vontade para visitar depois esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo com alguém, expandir nessa reflexão, esse canto que nós estamos aqui, o Beabá da Constelação Familiar, é um canto que eu digo, né, como se fosse um lugar em que a gente olha para algo e construi uma reflexão considerando as leis sistêmicas. Eu uso isso na minha vida, é a forma que eu lido com os meus desafios, com as minhas questões. Hoje eu tô com um vento aqui, gente, ligado, tá bem quente. Então meu cabelo às vezes vou ter que ficar aí segurando ele. Então essa reflexão, usar as leis sistêmicas para que a gente saiba como agir, né? O momento de falar, o momento de calar, isso é o que eu uso aqui na minha vida prática. E eu tenho certeza da contribuição que isso pode ser na sua vida. E hoje a gente então olha para esse lugar tão importante que é o amor. E por que um novo olhar sobre o amor? Eu não vou falar aqui sobre o que eu acho, eu não vou falar aqui sobre o que eu penso. Quando eu fizer isso, eu sinalizo para vocês. Mas o convite a essa reflexão é com base na minha experiência como consteladora, atendendo as pessoas. Então, há quase uma década eu atendo as pessoas por meio da constelação familiar. E o que eu noto quando a pessoa me traz um assunto? É sobre isso que a gente vai falar, né? O que é tão comum nas histórias e que a gente talvez não saiba que possa ser comum na nossa história também. E a gente pode se equivocar muitas vezes. Então, a minha proposta hoje aqui no nosso Beabá é falar sobre o amor dessa perspectiva sistêmica, ou seja, o que tem por trás quando eu me queixo, o que tem por trás quando eu reclamo, o que tem por trás quando eu estou insatisfeita. Então, não é especificamente sobre o amor de casal, é sobre todas as suas relações, tá? E também a de casal. Então, o amor, ele é a nobreza dos sentimentos. E eu acredito e sempre acreditei, desde pequenininha, que ele é uma potência. Ele é uma grandeza, ele é o nosso principal combustível. E porque ao mesmo tempo ele também é o foco de muitas dores. Porque ao mesmo tempo ele nos traz tantos desafios, tantos conflitos. Então essa é a minha ideia aqui para trazer para vocês. Bom dia, Doris! Todos que estão chegando, gente, recebam aí o meu abraço carinhoso e apertado, que eu sou dessas, né, que gosto de um abraço apertado, para a gente poder usufruir desse instante. Então, hoje você escolheu estar aqui, e nessa sua escolha, que você abra o seu coração para essas reflexões. Não jogue fora aquilo que não fizer sentido para você.
tome como um ponto a ser refletido, revisite depois do conteúdo se for necessário, anote uma frase, anote um questionamento e eu fico disponível sempre por aqui, né? No WhatsApp, no direct aqui no Instagram, vocês sabem, quem me acompanha sabe do meu interesse genuíno em trazer clareza. Então você nunca vai me incomodar quando você me procurar, certo? Enquanto eu tiver condições de fazer isso, eu farei. Então vamos lá. Beabá da constelação familiar, um novo olhar sobre o amor. E a pergunta que inicia a nossa reflexão é: será que realmente basta amar? Será que realmente basta amar para que tudo dê certo, para que a vida flua, para que você seja feliz, para que você se sinta realizada? Será que basta? Ou será que a gente acredita tanto que o amor é o suficiente que a gente deixou de olhar para algo que vem antes desse amor? Você acredita nisso? Porque, gente, eu confesso aqui para vocês, quando eu conheci a constelação e eu comecei a estudar a constelação, eu me deparei com uma frase do Bert Hellinger que me deixou muito intrigada. Quando ele diz que só o amor não basta. Essa frase me deixou intrigada, eu falei, tá de brincadeira, acho que não é por aí o caminho, né? E eu gosto muito dessas inquietações e dessas insatisfações porque elas me movem. Então, aquilo que eu não gosto, não concordo, eu procuro entender. Porque o meu incômodo ou o que eu não conheço ainda, né, que não me permite entender aquilo de uma amplitude diferente. Então essa frase, ela me causou um rebuliço, porque até então eu tava, uau, constelação é tão impactante, ela mexe com a gente, eu senti isso, eu senti o efeito, eu senti o resultado. E aí o cara me fala algo desse tipo, uma pessoa que sempre acreditou, meus pais plantaram essa semente em nós, em mim, nos meus irmãos, da importância do amor, né? Da importância ao respeito, da importância ao reconhecimento das pessoas. E aí ouvir essa frase, só o amor não basta, me deixou muito, muito brava e eu fui me informar, fui estudar e fui experimentar isso para entender o que ele quis dizer. Então, para a nossa reflexão inicial, eu trago aqui 3 dores muito comuns que chegam para mim nos atendimentos, que talvez possa ser a sua. E se não for a sua, tem algo semelhante com a sua história. É só para ser a nossa base aqui de reflexão, né? O Beabá é esse lugar que a gente vai construindo uma reflexão. Eu trago, às vezes, imagens de coisas práticas, então coisas muito simples do nosso dia a dia, mas para fazer analogias com o que a gente sente, com o que a gente vive, porque eu acredito que isso facilita a compreensão, né? As soluções são simples, Bert Hellinger também disse pra gente. E por que a gente vai negar o simples? Então eu uso essa simplicidade das analogias e das imagens para convidar você a esse percurso, né? Nessa reflexão que te enriqueça e que te traga, no mínimo, uma inquietação para que você se mova, né? Então, aqui nós temos um espaço aberto para você trazer a sua dúvida, fique à vontade. Vamos expandir, então? Alguém escreve para mim alguma coisa? Tá tudo bem aí? Né, gente? Quem tá no grupo sabe, eu gosto de ouvir vocês, então aqui escreva, fala tá tudo certo, me ouvem bem, pra gente mergulhar nesse conteúdo, tudo bem? Quem tiver perguntas pode ir postando, mas eu vou procurar responder no final, para a gente fluir nessa reflexão, para a gente fluir nessa construção, né? O conhecimento, além da teoria, ele precisa da experiência. E a experiência só é possível quando a gente se expõe. Então, mais do que você ouvir o que eu estou dizendo, traga para você as suas situações práticas, o que você percebe na sua vida, e isso pode fazer mais sentido, tá? Eba, ansiosa por esse conteúdo, já te disse que te amo hoje, Doris, você não me disse ainda. Amo sua didática, Claudinha, muito compreensível, fico feliz, gente, que a gente está se ouvindo e se falando aqui. Então vamos lá, falei para vocês que eu vou começar a reflexão
trazendo 3 dores que são muito comuns, tá? E uma delas é a seguinte, para a gente construir agora esse novo olhar sobre o amor. Algumas mulheres me falam assim: Cláudia, eu amei tanto meu marido, eu me desdobrei, eu fiz de tudo, eu largava tudo que eu tinha para fazer para mim, para fazer por ele, eu larguei a minha vida, né? Eu abri mão de mim, eu me abandonei para cuidar dele, para fazer por ele, e ele me deixou. Vamos ficar com essa informação, para depois a gente refletir. Perceba se você conhece algo parecido. Uma outra dor muito comum é a seguinte: Cláudia, como um filho pode ser tão ingrato? Eu fiz de tudo por ele a minha vida toda e ele não tem capacidade de reconhecer nada que eu faço. Essa é a segunda dor. E uma terceira dor, que vai contribuir aqui com a nossa reflexão. Cláudia, como eu posso sentir tanta raiva da minha mãe? A pessoa que mais me ama, a pessoa que mais faz as coisas para mim. Como eu posso sentir tanta raiva? Então, eu separei essas 3 dores que são muito comuns e que eu já pude observar por muitas vezes com a constelação familiar, para a gente iniciar aqui o nosso beabá. Percebeu se tem algo que é parecido com você? Talvez uma inquietação que seja sua também. Talvez você seja alguém que vive isso de forma prática. E lá no livro do Bert Hellinger chamado As Ordens do Amor, é um livro bem antigo, mas que é muito rico. Antigo que eu digo que é um dos primeiros com conteúdos assim. Então, para quem gosta de estudar, é um livro que não é para você ler como uma história, é um livro de estudo mesmo, né, de pesquisa. E lá no prefácio desse livro ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, tá, gente? Que eu não sou dessas que quer guardar as coisas que eu posso ler. A frase é a seguinte, ó. O dia a dia de muitas famílias mostra que não basta que nos amemos reciprocamente. O amor também precisa de uma ordem para que possa se desenvolver. Deixei penduradinho aqui, por isso que eu tô virando. Ó, o amor precisa de uma ordem para que possa se desenvolver. Essa ordem nos é pré-estabelecida. Somente quando sabemos algo sobre as ordens do amor é que poderemos superar os obstáculos que, apesar da boa vontade de todos os envolvidos, muitas vezes se colocam no nosso caminho. Então vamos lá. A esposa que amou profundamente o marido. Ai, gente, desculpe, olha, deixa eu já desativar aqui. Eu tinha certeza que eu tinha desativado. Me desculpem, tocou aqui. Então, olha só. A esposa que falou assim: eu fiz de tudo para o meu marido. Daqui a pouco a gente vai entrar em cada uma dessas dores para contribuir. Ela amou profundamente. E aí, quando a gente pega essa informação, então, não basta que nos amemos, o que será que isso significa? Que mesmo amando, a gente vive dores e a gente vive desafios. Então, será que isso significa que o amor não é realmente aquela potência que particularmente eu, Cláudia, acreditei que ele era? Que ele não é a grandeza que eu sempre acreditei, que eu sempre busquei, que eu sempre me disponibilizei a me trabalhar para encontrar esse amor? Não é sobre isso. Só é sobre algo que, para que ele flua, tem algo que talvez a gente desconheça e que a gente não faz. Para que ele exista, tem alguma coisa que a gente precisa descobrir e que talvez a gente não descobriu. Então, para começar aqui, o amor, ele continua tendo esse lugar de importância, ele continua sendo o requinte dos sentimentos, ele continua sendo o nosso principal objetivo nessa vida. Amarmos, esse é o nosso principal objetivo. Mas, assim como, por exemplo, para uma criança aprender a
resolver um problema da matemática, ela precisa primeiro aprender a fazer a adição, a subtração, a multiplicação. Existem passos para que a gente chegue em determinado lugar. Então, eu quero trazer aqui uma imagem para a gente iniciar esse movimento de, tá, o que é isso? Eu ainda não estou entendendo. Vou pegar uma imagem bem simples. Imagine que você vai fazer um café, você vai tomar um cafezinho e você vai utilizar a cafeteira. Então, você pega a cafeteira, coloca o filtro de papel lá na cafeteira, coloca o pó de café lá e liga a cafeteira. Vai fazer o café? Não. Ah, mas eu tenho café. Olha o cheirinho do café quando eu abro. Ai, o cheirinho do pó do café, que delícia. Eu tenho café, eu tenho filtro, mas eu esqueci na correria. Correria. Esqueci de botar água. Vai fazer o café? Não vai fazer o café. Isso é tão óbvio? É. Assim como para o amor na nossa vida também. É óbvio que eu vou falar. Mas a gente se atrapalha. Então, eu não botei a água, liguei a cafeteira, deu ruim, não saiu o café. Ou seja, para fazer o café, não basta ter o pó de café. Para fazer o café, eu preciso também ter a água. A água é por onde o café vai acontecer, não é? Eu boto a água, é onde vai, uau, a magia do café acontece. Então, se a gente trouxer isso para a questão do amor, não ter a água diminui o que é o café. Então, o pó de café deixou de ser o pó de café porque ele não tem água? Não, ele não deixou de ser. Eu sinto o aroma, eu sei que ele é potente, mas sem a água eu não consigo degustar desse café. Então, trazendo aí para a sua vida prática. Se o amor for o café, ou seja, eu reconheço a potência dele, eu quero isso, eu quero usufruir desse amor, eu quero experimentar esse amor. Mas para que ele seja o amor, eu preciso da água. E o que é a água, então, na nossa vida? São as ordens do amor, são as leis sistêmicas. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Se nós não conhecermos, se nós não entendermos e não praticarmos, a gente está com o pó de café na mão e ele não vai existir com a potência que ele tem. Então, o café sendo esse amor, para que ele cumpra o papel dele, para que ele seja o café delicioso que a gente degusta, nós precisamos ter a água, nós precisamos utilizar a água. Então, para que o amor exista na sua vida, com a beleza que ele tem e com a proposta de evolução humana que ele nos traz, nós precisamos praticar as leis sistêmicas, nós precisamos respeitar as leis sistêmicas. E com isso a gente vai sentir e aproveitar as oportunidades que o amor nos entrega. Começou a fazer um pouco de sentido para você? Ah, mas Cláudia, e quem não conhece? Significa então que quem nunca tiver acesso a isso nunca vai amar? Não é sobre isso, sabe por quê? Porque as leis, elas já estão em nós. Quem passa a conhecer a constelação fala, nossa, eu sempre soube disso, eu só não sabia que eu sabia. Porque isso é sobre a nossa vida humana, é sobre as nossas relações. Então, qual é a diferença de quando eu conheço, eu passo a conhecer isso? A diferença é que eu me aproprio disso e eu transformo isso em ferramenta para mim. Então, eu potencializo, né, as minhas escolhas, eu potencializo a solução dos meus conflitos, eu potencializo o não que eu tenho que dizer em determinado momento e o sim que eu posso já dizer, porque eu tenho um conhecimento sobre como isso funciona na minha vida. Então, se o amor nessa imagem é o café não perde a sua magia, o café não perde a sua importância porque não existe a água para fazer o café.
ele só não vai se manifestar com aquilo que ele pode se manifestar. Então, o amor, ele se manifestará de uma forma totalmente diferente na sua vida quando você então se apropriar desse conhecimento e começar a praticar. Um outro exemplo então sobre esse lugar. A gente falou do lugar da água para preparar o café. Agora você deixa essa imagem em stand-by porque a gente vai observar uma outra imagem. Você está com sede. Eu sempre tenho o meu copo aqui, ó. Você está com sede. E aí você tem um copo com água. Quando a água está nesse lugar que é o copo, eu consigo então beber essa água e saciar a minha sede. Você também. Então você está com sede e você tem a água que está no lugar apropriado para que você beba. A água não vai deixar de ser água, estando no copo ou não estando no copo. Só que quando ela está em um lugar apropriado, o que acontece? Ela cumpre a função da natureza dela. Essa é outra imagem. Quando a água está no copo, ela está no lugar apropriado para que eu sacie a minha sede. Vou aproveitar. Muito bem. Agora imagine que está chovendo muito e um rio enche e a água do rio inunda a sua rua, a rua do seu vizinho, não importa. E aí aquela água invade a casa daquela pessoa. Quando a água invade a casa daquela pessoa, vai destruir as coisas, vai trazer barro, sujeira junto. A questão é a água? É o lugar. A questão é o lugar. A água está no fluxo dela. A chuva está no fluxo, o rio está no fluxo dele. A questão não é a água. A questão é o lugar por onde ela escoa, o lugar por onde ela flui. Então, a água que invadiu a casa de alguém numa enchente, ela invadiu porque aquele rio estava com algum problema, né? Poluição, a cidade que vai sendo construída, muitas vezes sem o planejamento adequado. Isso tudo é uma questão que o homem causa, não a natureza. Então, não é sobre a água, é sobre o lugar. Quando eu convido você aqui no nosso Beabá a ter um novo olhar sobre o amor, é porque não é sobre o amor, é sobre o seu lugar nas relações. É sobre, será que eu estou fazendo do meu lugar mesmo? Será que eu estou fluindo naquilo que eu faço? Será que eu respeito o lugar do outro? Então, quando Bert Hellinger diz a ordem precede o amor, ele está falando que a ordem vem antes do amor. Todas as vezes que a gente fala ordem, é a lei sistêmica, porque as leis sistêmicas são conhecidas como leis sistêmicas, ordens do amor, leis de amor, princípios básicos da vida, são vários nomes, tá? Mas o importante é saber que uma é o pertencimento, a outra é a hierarquia, a outra é o equilíbrio. Quando ele diz que a ordem precede o amor, ele está falando o lugar vem antes do amor, o respeito ao lugar vem antes do amor e a troca nas relações vem antes do amor. E aí quando eu pratico isso, o que vai acontecer com o amor? Ele vai saciar a minha busca por ele. Então se a gente voltar para uma reflexão daquele homem tão grande que eu acredito que é Jesus, que talvez você não acredite, mas aqui é uma reflexão e você toma e deixa ela em stand-by. Mas quando Mateus pergunta, deixei anotado, vou ler para vocês. Quando Mateus pergunta qual é o grande mandamento da lei, Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando Jesus responde, amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, o que ele está dizendo também?
ele está dizendo que nós precisamos de algumas coisas além do amor, porque se eu preciso amar de todo o meu entendimento, não basta eu ser todo coração, como tem gente que fala, Cláudia, eu sou todo coração, eu sou amor em pessoa, tudo bem, você pode ser e eu acredito que você seja, mas junto com esse todo coração, tem coisas que precisam ser feitas. As leis precisam ser respeitadas. Então, para o cafezinho ficar pronto, precisa da água. Então, para você ser todo coração, você precisa de entendimento. Você precisa entender como lidar nas suas relações. O que fazer diante das suas relações. Então, não é sobre o amor, é sobre o lugar. Se você sair daqui hoje com essa reflexão e passar a observar o seu dia a dia desse ponto de vista, você vai ter muitas sacadas, muitos insights e você já vai poder fazer muitas mudanças aí na sua vida. Então, se a ordem precede o amor, antes de você se queixar, antes de você reclamar, antes de você falar para mim assim, Cláudia, eu amo tanto e nunca sou amada, eu não sou reconhecida nesse lugar, né? Eu não consigo amar, tem pessoas que não conseguem amar e se culpam por isso. Então, antes de você colocar o seu foco nisso, eu convido você a refletir sobre algo. Será que você está no seu lugar? E como que você vai saber? Você vai visitar cada uma das relações que você tem, sendo você a filha, sendo você a mãe, sendo você a namorada, a esposa, enfim, qualquer relação, você vai observar. Então, se a gente pegar um exemplo de filha, se você é a filha, porque todos nós somos aqui, certo? Para saber se você está no seu lugar de filha, você tem que observar os seus comportamentos. Se eu sei que a mãe vem antes e é a grande, ela tem direito a escolher a vida dela, a tomar as decisões dela e como filha você não tem direito de invadir o espaço dela, de apontar o dedo e criticá-la ou de interferir na escolha dela, você já vai começar a perceber se você está no seu lugar. Então, se a mãe é a grande e a filha é a pequena, e eu tô o tempo todo falando, mãe, você tem que buscar isso, olha, você precisa saber disso, você não pode fazer dessa maneira, você é muito devagar, ou então, nossa, mãe, sabe, fica reclamando, você não tá no seu lugar. Vai fluir a sua vida? Não. Vai fluir o amor? Não. Você respeita o lugar de direito das outras pessoas? Você respeita? Você aceita o lugar da outra pessoa? E você retribui na mesma proporção o que as pessoas te dão? Você recebe algo e você retribui na mesma proporção? Então, antes de falar que você não ama, não consegue amar ou não é amada, esse é o caminho que precisa ser vivenciado. Se já estiver fazendo sentido para você, gente, dá um coraçãozinho, né? Quando a gente clica aí no coraçãozinho, vocês sabem que o Instagram é uma ferramenta, ele entrega essa live para mais pessoas e isso pode alcançar mais pessoas. Então, isso é importante e faz parte, né, desse contexto que a gente está aqui. Você pode clicar aí e contribuir para expandir, para divulgar essa reflexão para aquelas pessoas que estão dispostas. Esse é o meu objetivo. Se você está disposta, eu estou aqui para contribuir com você. Então, e se tiver perguntas, também pode deixar aqui no comentário, tá bom? Então, antes do amor, existem coisas que nós precisamos saber. Existem coisas que nós precisamos praticar. E essas coisas são as ordens, são as leis. Então, quando a gente olha para as histórias por meio da constelação, então as pessoas trazem os seus assuntos para constelar comigo, de diversos tipos, de todas as áreas da vida. E o que eu observe, quem me acompanha nos grupos, nos workshops, também pode vivenciar o tempo todo. O amor
sempre está lá. É impressionante. A gente sente, a gente constata, ele existe, ele é real e muitas vezes ele é gigantesco. A gente sente, eu vou compartilhar algo aqui. Eu já vivi algumas experiências como consteladora de sentir um amor que eu não tinha vivenciado na minha vida ainda. É algo que nos toma e nos toma de uma maneira que não existem palavras, porque tem coisas que são intraduzíveis. Então, como constelador, eu já pude degustar da experiência do amor de diversas maneiras. Sendo ele ali ainda, talvez, pequenininho ou tímido, ou estando ele escondido, ou sendo ele algo, uau, que impacta o grupo todo que está presente ali no workshop, que impacta a pessoa que está sendo constelada, que ela olha e fala, gente, sério, eu acreditei minha vida inteira que não existia amor, eu julguei a vida inteira. Eu achava que eu nunca tinha sido vista, eu achava que eu nunca tinha sido amada. E ali, durante o atendimento com a constelação, a gente vive o amor de forma profunda. Então, o que acontece? Se ele sempre está lá, se ele é real, se a gente sente, o nosso corpo chega a arrepiar, o nosso corpo fica quente, as pessoas todas são impactadas. Se ele é real, eu tô sentindo, percebendo ele ali. Por que tanta dor? Sabe? Por que tanto desconforto? E aí a gente então lembra, se ele não está cumprindo o papel dele, se ele não está no lugar adequado, que me sacia, tem coisas que precisam ser organizadas. E a constelação faz isso. Ela organiza você diante da sua história com base nas leis. Então vamos voltar lá para aquelas 3 dores que eu trouxe no início, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então, amei tanto o meu marido. Yasmin, você fez uma pergunta, qual é a ordem entre o homem e a mulher? Talvez isso já fique claro agora no exemplo que eu vou trazer, tá bom? Então, lembra que eu trouxe aquela primeira dor? Amei tanto o meu marido, fiz de tudo por ele, sabe? Eu me deixava para cuidar dele, né? A prioridade era tudo para ele e ele me deixou. Esse homem não é sobre o homem. Não é sobre o amor, é sobre o lugar. Quando uma mulher, num relacionamento de casal, faz tudo para o homem, ela faz tudo de qual lugar? Porque a questão não é o fazer, é o como. Você pode, como minha mãe, gente, eu era criança, eu não entendia, eu julgava minha mãe. Quando meu pai chegava do trabalho e ela parava o que ela estava fazendo, botava a mesa do jantar para ele, que muitas vezes ele chegava depois que a gente já tinha jantado. Aí ela deixava de fazer o que ela estava fazendo, ia lá e botava a mesa, colocava a comida no prato dele. E eu olhava para isso e achava um absurdo, ave. Hoje eu olho para isso e falo, no lugar dela de esposa, a maneira de amar era expressando esse cuidado dessa forma. Ela não fazia de outro lugar, ela fazia no lugar de esposa. Tanto que eles fluíam muito bem dentro da realidade deles, porque hoje eu sei que eles não eram perfeitos e quando eu era criança eu achava que eles eram. Eles fluíam, então aquele era o lugar que ela fazia. Então não é sobre o botar o prato de comida para o marido, é sobre como, com qual sentimento e com qual vazio, certo? Então olha só, a mulher fez tudo para aquele marido e ele deixou. E eu falei para vocês que não é porque o marido não ama, não é sobre o amor, é sobre o lugar, é o como você faz. Se essa mulher faz assim, olha o tudo que ela faz para o marido. Eu abri mão de mim. Primeiro, se você abrir mão de você, você já está no lugar errado, porque a prioridade é você. Todas as vezes que você abre mão de você para fazer pelo outro, você não faz de um lugar que flui. Não faz, gente. O seu primeiro lugar é a sua vida. Então,
Abrir mão de você para servir todas as pessoas não vai ter o efeito se você fizer do seu lugar. E do seu lugar, o primeiro passo é: eu cuido de mim para que eu possa cuidar de outra pessoa. Eu me amo para que eu possa amar outra pessoa. Isso é básico e óbvio, eu sei que vocês sabem disso. Mas eu sei também que vocês vivem dores com base nisso. Porque a gente sabe, mas a gente não pega isso e bota a mão na massa. Então, fazer como esposa, numa relação de casal, como namorada, enfim, é fazer primeiro do seu lugar. Então, você não pode se anular. Você não pode abrir mão o tempo todo do que é importante para você em nome da outra pessoa. Uma hora isso vai pesar. E o que acontece? Essa mulher que fez tudo para esse homem, ela fez assim, ó. Pega essa toalha daí, né? Recolhe essa toalha daí, aí não é lugar. Olha, é hora do jantar, vem jantar. Aí não sei o quê. Ela passa instruções do lugar de mãe. Então, o fazer tudo para o marido do lugar de mãe é um fazer tudo que deixa todos insatisfeitos. É pesado para a mulher e é pesado para o homem. E o que é fazer de tudo do lugar de mãe? É você se colocar aquela que sabe tudo, que dá conta de tudo, que resolve tudo, que você está cuidando, porque você, além de trabalhar, você cuida da casa, além de trabalhar, você cuida da casa e cuida dos filhos, e aí você despeja tudo isso em cima daquele homem. Quando aquele homem vai fazer alguma coisa dentro de casa, você fala, não é desse jeito, é do meu jeito. Isso é fazer fora do lugar. Porque qual é o lugar, como a Yasmin perguntou, qual é o lugar da relação do homem e da mulher? São iguais. A mulher participa, o homem participa. Quando a mulher faz do lugar de mãe, ela faz assim, ó, eu sei mais do que você, o jeito que eu faço é o melhor, a minha maneira é a mais rápida, é a mais certa. Aí aquele homem vai e muitas vezes, gente, o homem tem muito amor. Eu sou uma defensora aqui, me desculpe, porque eu vejo isso. Toda constelação eu vejo que o homem estava lá, que existia amor, mas nós mulheres, com esse desejo insano de saber tudo, de dar conta de tudo, nós não damos espaço para que eles sejam eles. E aí, sem poder ser ele, o que acontece? Ele faz. Só que você fora do seu lugar não consegue receber. Porque se você está no lugar errado na relação de casal, você age como se fosse a mãe, na medida que o marido retribui, ele retribui de um lugar que é aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá aqui. Quando ele retribui, não chega. Não chega, porque o pequeno não consegue retribuir para o grande. O pequeno retribui adiante. E o que esse homem vai fazer? Vai embora. Ele vai embora porque ele não te amou? Não. Talvez porque o amor dele fosse maior a ponto de abrir mão de você. Não é sobre o amor, é sobre o lugar. A Cláudia Lança se emociona. Eu me emociono porque a gente sofre. A gente sofre, a gente se queixa, a gente culpa as pessoas, sendo que a gente não está fazendo do nosso lugar. É urgente que a gente tome posse do nosso lugar. E aí essa mulher continua julgando esse homem, culpando esse homem, sai dessa relação e vai conseguir entrar em outra relação? Pode conseguir, mas ela vai viver os mesmos dramas, as mesmas dores e vai falar assim, eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais no casamento, eu não acredito que exista homem. Eu tô falando homem e mulher, gente, mas aqui é o oposto também, tá? Não é só sobre a mulher que faz, eu só tô dando um exemplo. Isso serve para os dois lados. A pessoa fala com a mão, né? Me desculpe. Então, vamos lá. Quando a gente constela, eu vejo ali o amor. Os homens amam também. Mas para que o amor flua, o que precisa, gente?
do lugar. Para a água saciar a minha sede, ela precisa estar no lugar. Para que o amor flua, você precisa estar no seu lugar. Respeitar o lugar do outro. E quando ambos estão no lugar, o que um entrega, o outro consegue receber. E aí, quando ele recebe, ele se enriquece. E quando ele se enriquece, ele retribui um pouco mais para você. E aí você se enriquece um pouco mais. E essa troca fica incessante. E o relacionamento cresce. E o amor se expande. Não é sobre o amor, é sobre o lugar. Isso faz sentido para vocês? Esse era o nosso primeiro exemplo. O outro exemplo de uma outra dor que eu comentei aqui no início com vocês foi do filho, né? A ingratidão do filho, a mãe que fala assim: como? Eu fiz tudo por esse filho, hoje ele é adulto ingrato, não me reconhece, ainda reclama. E essa mãe sofre e esse filho sofre com a ingratidão. E o que acontece quando uma mãe faz demais? Sabe aquela mãe? Ai, meu filho é um príncipe, é o rei da casa, é o sol da minha vida. Eu sou suspeita porque eu tenho um amor profundo pelo meu filho. Eu acredito que isso é o que essas mães sentem quando falam isso. Então não é sobre esse amor profundo de entender a importância desse filho, porque o filho chega, muda a nossa vida, muda a nossa história. Nós não somos mais as mesmas depois da chegada de um filho, não é sobre isso. Quando uma mãe faz de um lugar que ela coloca o filho assim, ó, ele é o rei da casa. Ele chegou chegando, a gente faz tudo, ele escolhe tudo que ele quer. Ah, porque eu não pude escolher, né? Então agora eu deixo ele escolher tudo, ele tem tudo que ele quer, porque eu não pude ter. Então eu dou. Ele quer, eu dou. Porque ele é uma criança esforçada, ele vai bem na escola, então eu dou tudo para ele. Quando essa mãe dá tudo pro filho o tempo todo, quando criança, aí esse filho cresce. E o que acontece? Quando nós recebemos a vida já é algo imenso. Nós já nos sentimos devedores em relação aos nossos pais, mesmo que a gente não saiba. E tudo que a gente faz é no desejo de retribuir, né? Nossa, a vida é enorme, então nosso desejo é retribuir para os nossos pais, só pelo fato de termos nascido. Aí imagine que a mãe, além de ter dado a vida, ela faz tudo o que você quer, tudo o tempo todo, tudo o tempo todo, tudo o tempo todo. Se a lei é de equilíbrio, a mãe faz tudo o tempo todo e o filho não consegue retribuir para a mãe, o que ele começa a sentir? Desespero para se afastar. Eu preciso me afastar. Porque se eu continuar recebendo, eu nunca vou conseguir retribuir, isso é muito pesado. Então, tudo que a mãe oferta o tempo todo para o filho, vai deixando ele pesado. Esse filho sai de casa quando ele consegue, porque ele tem conexão com o pai. Quando ele consegue, porque ele tem conexão com o pai, ele se afasta. Ele se afasta e ele precisa de espaço, ele precisa de distância, porque ele precisa respirar. E aí é onde a mãe percebe que ele é ingrato. É sobre ingratidão? É sobre lugar. Nós não precisamos dar tudo o tempo todo. Quando você dá algo para alguém, você precisa dar com a consciência de que a medida tem que ser proporcional ao que a pessoa pode retribuir. Porque senão vem o desequilíbrio e vem as infinitas dores que a gente vive. Então, esse filho precisa de espaço. Quando ele tem conexão com o pai, ele consegue ir para o mundo, porque ele tem a força do pai. Só que grande parte não tem a conexão com o pai. E aí, por quê? Porque a mãe aprisionou. A mãe prendeu, né? É tanto amor que a mãe prendeu.
o amor não prende. Não é sobre o amor, é sobre o lugar. Quando essa mãe aprisiona esse filho e ela entende que é amor, é porque ela tem uma dor. Ela está buscando ser preenchida por algo. Por isso que ela não suporta a ideia do filho se afastar. E por isso que quando ele se afasta, ela entende como ingratidão. Não é sobre o amor, não é sobre a gratidão, é sobre o lugar. É sobre um vazio que essa mãe talvez tenha. E aí essa mãe prende. E aí esse filho chega para mim e fala: Cláudia, como eu posso sentir tanta raiva? A terceira dor que a gente falou lá no início. Como eu posso sentir tanta raiva da mulher que mais me ama nesse mundo, que é a minha mãe, a mulher que mais fez por mim? Ela abriu mão do trabalho dela para cuidar de mim. Olha o peso que uma mãe pode jogar nas costas de um filho quando ela fala assim: eu larguei tudo para cuidar de você. E agora você me devolve assim. Olha o peso de um filho saber que a mãe abriu mão da vida dela para cuidar dele. Peso, lugar. Tem como o amor fluir? Tem como o cafezinho ficar pronto lá se você não botar água na cafeteira? O café tá lá, o amor tá lá. Tem amor nessa mãe, tem amor nesse filho, mas cadê a água para fluir? Cadê o lugar, o respeito ao lugar? Cadê o respeito ao equilíbrio? Cadê o respeito à pessoa? Se não existe isso, esse amor não vai fluir. E aí esse filho sente raiva. E aí ele tá preso na esfera da mãe, porque essa mãe aprisiona esse filho. E ela acredita que ela faz isso por amor. Não é sobre o amor, é sobre o lugar. Falar isso até a gente finalizar, porque isso é o principal. E aí o que vai acontecer? Esse filho pode ter um vício, pode ser dependente químico. Porque ele está vazio de pai. Essa mãe prendeu esse filho na esfera. E aí ela não entende. E por isso, não é o assunto de hoje, mas por isso que muitas mães são as codependentes dos filhos. Quando a gente olha para o vício da perspectiva sistêmica, você percebe a mãe ali mantendo o filho naquela condição, mas não é o nosso assunto hoje. Então, nos atendimentos, nós vemos a clareza, nós vemos que não é a falta de amor, nós vemos que é a falta do respeito às leis sistêmicas. Nós vemos que enquanto o outro não for respeitado no lugar dele que é de direito, enquanto eu não agir do meu lugar, o amor não vai fluir. Ele não vai fluir. E aí tem uma frase de Paulo de Tarso, já que a gente falou de Mateus, falamos de Jesus. Paulo de Tarso é uma das referências que eu tenho muito grande na minha vida, principalmente pela transformação que ele vivenciou, né? Ele negava Jesus e se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus. Mas em uma das cartas, né, na primeira carta que ele enviou aos Coríntios, o que ele disse? Que é tão conhecido esse trecho, né? Ele disse: o amor é paciente, o amor é benigno, não inveja, vou ler para você. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando a mãe reclama da ingratidão do filho, quando a esposa fala que além de ter feito tudo, o marido a deixou, quando esse filho sente culpa porque ele sente raiva da mãe, é sobre o amor? Não. Porque quando for sobre o amor, ele não vai causar mal. Essa mãe que se ofende com o movimento do filho, ela está agindo por amor? Tem amor, gente, só que na nossa condição evolutiva, o nosso amor ainda aprisiona,
o nosso amor ainda espera, o nosso amor ainda cobra, é a nossa condição. É como se nós estivéssemos na infância, né? O nosso amor ainda está naquela fase infantil, ele ainda precisa ser adolescente, amadurecer e crescer e ir para a vida. Então, existe o amor, mas existe o esboço do amor na nossa vida. Existe um amor que ainda causa mal para as pessoas. Só que quando ele causa mal, não é ele que causa mal, é o lugar que nós estamos, como nós fazemos, como nós lidamos com aquelas relações diante da nossa vida. A gente já está indo aqui para o nosso final, passou muito rápido, muito rápido. Se você tiver aqui alguma pergunta, esse é o momento, tá? Que aí dá tempo de eu ler e compartilhar alguma reflexão aqui com vocês. Então, fez sentido essas analogias, essas imagens? Fez sentido para você essa compreensão de que não é que você não consegue amar, ou não é que a outra pessoa não te amou, ou não é sobre a ingratidão, é sobre essa consciência do lugar que você precisa estar para se manifestar na sua vida. Então, essa é a sua grande tarefa, né? Essa é a minha grande tarefa. E aí, quando a gente olha para isso, da perspectiva sistêmica, por meio da constelação familiar, o que a gente faz em todo atendimento? Toma o lugar. Eu conduzo você a tomar esse lugar, a assumir o seu lugar para que a sua vida flua. E no seu lugar você vai perceber o amor, você vai atrair o amor, você vai compartilhar o amor e você sai daquele lugar de cobrança, de insatisfação. Esse é o grande papel da constelação. E diante de muitas coisas que vieram se repetindo, gente, ultimamente, o que eu fiz agora? Tem muita gente que fala assim, Cláudia, eu não sei muito bem o que fazer depois da constelação, eu não sei muito bem como lidar com os insights que eu tive, e o que mais? E eu sempre oriento, né? Eu sempre oriento a pessoa depois, mas pensando nessa necessidade, eu tenho uma novidade, quero compartilhar rapidinho com vocês, depois quem tiver interesse me procura. Além do atendimento com a constelação, você também agora pode escolher passar por uma experiência mais ampliada comigo, que eu chamo de muito além do atendimento, que é um direcionamento sistêmico. Então, para aquelas pessoas que têm a necessidade de falar comigo antes do atendimento, a gente vai ter uma sessão para alinhar o seu tema, a gente faz a sua constelação e depois nós vamos ter 2 sessões de direcionamento sistêmico, onde junto com você e por meio dos seus insights, eu vou trazer clareza para você, né? Com base nisso, nessa compreensão sistêmica de como fazer, né? Através do que a constelação te trouxe, eu conduzo você para um direcionamento para que você possa fluir de forma melhor. Não é bacana isso? Isso começou a chegar de forma muito profunda em mim. E aí, então, aqui vocês oficialmente estão recebendo em primeira mão essa novidade. Quem tiver interesse em mais detalhes, me procure. Então, é o atendimento, mas com o antes e o depois. Você fala comigo antes, você fala comigo depois. E aí, eu, com base nessa compreensão das leis, né, de tudo que a consciência sistêmica nos traz, eu posso, em 2 sessões, trazer um direcionamento por você. Certo? Muito bem. Agora deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Você se sentir, a Yasmin, né? Você se sentir superior ao seu parceiro é a mesma didática de se colocar como mãe? Sim. Sim. Então, uma relação de casal, eu vou começar a trazer mais esse assunto para cá, tá, pessoal? Muita gente me pedindo coisas sobre relacionamento de casal, então em breve a gente vai ter muitos momentos aqui para eu trazer, tá? Porque o relacionamento de casal tem muitos pilares, isso é muito grande, dá pra gente fazer bastante coisa aqui juntos. Mas a base é, pela lei da ordem, não existe o que veio antes e o que veio depois. Mesmo que
um dos dois tenha nascido antes. Então, por exemplo, meu marido, ele é mais velho que eu. Só que quando nós nos unimos como um casal, quando nós nos unimos como um casal, nós iniciamos uma relação ao mesmo tempo. É sobre esse lugar. Não existe maior e menor. Bert Hellinger fala que o homem é um pouquinho maior que a mulher no sentido da energia masculina que move, força, movimento, realização. Então ele fala, o homem chega a ser um pouquinho maior por conta da energia masculina. Mas para a gente pensar sobre como escolher, como agir, a compreensão é que entre o relacionamento de um homem e de uma mulher não existe diferença. Se não existe diferença, se somos iguais, toda vez que eu sei mais, toda vez que eu só tenho razão, eu saio do lugar, não existe a troca, não dá para equilibrar, certo? Então, eu acho esse assunto enorme. É uma das aulas que eu mais gostava de dar na formação, porque desmistifica muitas coisas e faz a gente, mulherada, voltar para o nosso lugar de força, sem ir lá e chutar com os dois pés no peito o masculino que tem o seu lugar de respeito e merece que a gente passe agora a olhar de uma nova forma, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui, ó. Ó, o Diego falou que faz muito sentido, a Marina falou fantástico, adoro, sensacional. Fico feliz, pessoal, que tenha conectado a vocês aí, né? Foi maravilhoso, Simone. A Cuca, falta de libido tem a ver com isso? Estar no papel de mãe? Sim, pode ter a ver com isso e pode ter a ver com outras dinâmicas, mas é só pensar. Se eu sou a mãe e o meu marido é o filho, tem libido? Não tem, né? Crianças não se relacionam. Crianças não têm relacionamento de casal. Crianças não ganham dinheiro, não trabalham. Isso é uma imagem para a gente pensar se a gente está no lugar que flui ou não. Então, se eu estou nesse papel de eu faço tudo e eu digo para vocês, gente, não é o que eu penso, o que eu acho. Lembra que eu falei para vocês? Além do que eu vejo nos atendimentos, também e principalmente a minha própria experiência. Como os alunos sabem, quantas coisas eu já contei. Como a minha postura era de eu tudo. Eu sei de tudo, eu que faço, eu que realizo, eu que pago todas as contas, eu que sei o que fazer, eu que sei cuidar do filho. Hoje não. Hoje eu sou uma mulher totalmente diferente. E como o meu marido pôde evoluir quando eu respirei e voltei para o meu lugar? Como os homens podem crescer, evoluir e ser quem eles nasceram para ser quando a gente é a gente não é a guerreirona, a rainha da Inglaterra, pelo amor de Deus. Enriquecimento e acréscimo, é para isso que existe um relacionamento de casal, um contribui com o outro. Se você está em um relacionamento e você está o tempo todo se queixando, você tem que olhar para a dinâmica que existe na sua vida. Deve ter um vazio, deve ter um padrão de repetição, né? E isso é enorme, mas enfim. Um novo olhar sobre o amor. Fez sentido para vocês? Eu desejo que sim. Quer olhar para isso pela perspectiva da constelação? Estou aqui todas as semanas realizando os workshops de constelação familiar. Traga o seu tema, vamos olhar para isso, vamos nos organizar. Toda essa consciência já pode trazer resultado para você? Claro, sempre. Porém, tem uma determinada atuação. Em alguns momentos, você não consegue só com essa tomada de consciência mudar um comportamento. E aí a gente pode entender ao que você está vinculado, ao que você está presa, que te impede de fluir nas relações. E o mais importante, não é sobre o amor, é sobre o lugar. Então comece a olhar para as pessoas com a possibilidade de que sim, existe o amor. Coloca o foco em você.
Eu estou no meu lugar, eu respeito o lugar do outro, como eu me sinto. E se você não der conta sozinha, eu estou aqui e te recebo com muita alegria para poder olhar para a sua história por meio da constelação. Tocou o seu coração? Chegou alguma coisa para você? Uma reflexão nova, um insight novo? Daqui a pouquinho essa live tá lá, salva, compartilhe com as pessoas, envie para as pessoas. É a sua maneira de retribuir algo que tenha chegado para você e expandir essa tomada de consciência para outras pessoas. Eu agradeço a sua vida, eu agradeço a sua escolha de estar aqui comigo. Eu agradeço a sua disposição em ouvir e refletir sobre isso e desejo um dia incrível para você e que você tenha esse novo olhar, esse olhar ampliado e na certeza de que, tô arrepiada falando com vocês. O amor está, ele é. Você só precisa ajustar o seu lugar e respeitar o lugar das outras pessoas. Um beijo enorme para vocês. Eu vejo vocês, eu vejo a sua história. Eu sou grata por podermos compartilhar um pedacinho da nossa jornada. Gratidão, pessoal. Até a próxima.